Adriana Fortunati é formada em artes visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Foi lá que onde eu te conheci, né? Você passou por mim, depois fez um trabalho lindo e seguiu, lindo. Cursou Estética e Filosofia Contemporânea na Università Statale di Milano, acho que é assim que se fala, 2005. Com participações em exposições e residências no Brasil e no exterior, várias residências, várias exposições, vou citar algumas, na Pinacoteca Miguel Dutra, Galeria Rabier, Galeria Zipper, na Galeria Hematomas, Galeria Vigílio, que a gente vai falar da exposição que teve na Vigílio antes do POC, foi lindíssima, Associação Cultural Oswald de Andrade, Caça Contemporânea, querida Márcia Gadioli, vai vir também fazer uma live com a gente, Museu Nacional de Jataí, Memorial da América Latina, On Sangat Space U, Sema Nandi, é isso, né? Residência na Coreia do Sul, residência em Saint-Jean-Port-Rolly, em Quebec, e aí na Zunica. Bom, aí vai Itália, e um monte, várias residências, a gente vai falar disso também, e algumas coletivas, né, na Central Galeria, Bienal de Orebro na Suécia, e entre outras. E, para resumir, as obras de Adriana Fortunati se configuram a partir do acúmulo de objetos desgastados pelo tempo, pelo uso e carregado de memória. Então, Adri, seja bem-vindo aos nossos diálogos criativos sistêmicos. Dá um oi para todo mundo aqui. Obrigada, Kátia. Estou muito feliz pelo convite. Estava acompanhando seus vídeos, estava achando tão delícia e estava querendo mesmo participar. Que ótimo! De alguma forma. Tá muito interessante essa tua pesquisa, de verdade. Que Achei gostoso. que... A ideia era a gente... falar do processo, né, de criação, e aí às vezes eu faço as costuras sistêmicas, né, quando eu percebo que tem uma brecha, ou que ali faz um sentido, mas o objetivo maior é compartilhar o processo de criação. Ó, a arte da Diana falou de novo aqui, ó, estou aqui feliz e contente. Então, a gente vai fazer uma pergunta assim, do começo. Quando que a Adriana um dia acordou e falou, cara, eu acho que é isso mesmo, eu vou seguir em artes. Sim, artes é uma opção. Começamos daí. Eu acho que não começa com artes visuais, começa com a escrita, vai para o teatro, e aí depois eu vou para as artes visuais um pouco descontente, achando... Eu lembro direitinho, e foi numa aula na Belas Artes, que a Fabiola Notari, não sei se você lembra Sim, dela, estava passando pela minha mesa e falou para mim, por que você não usa a tua escrita no teu trabalho de arte? E aí deu um clique para mim, porque até então eu estava lá compondo e achando que estava faltando alguma coisa, não tinha ainda me sim. fisgado. E aí eu acho que foi quando eu comecei a usar a escrita no trabalho visual que comecei a fazer trabalhos mais... que eu fiquei mais satisfeita, né? Que eu achava mais significativo. Se não me engano, um deles foi na tua aula mesmo. É bacana, né? Coisa que fisga, né? Às vezes é meio. E é interessante porque assim, você veio do lugar da filosofia também, da escrita, né? E eu lembro que isso era sempre muito forte, né? O pensar, o refletir, o escrever, e essa coisa de você passar por várias línguas, né? Você é uma pessoa que fala várias línguas. Então, essa coisa da comunicação também, né? E de usar mesmo o texto como palavra plástico, vamos pensar assim, plástica, né? De você poder. Trazer, né, para uma discussão artística, né? Então, ok, então vamos seguir, vamos seguir. E aí eu peguei um texto que, quando eu fui ver essa exposição, lá na Vigílio, que é antes do pó, que foi o texto do Francisco Rocha. E eu, assim, eu coleciono texto, né? Eu vou em exposição e vou colecionando texto. E o dele, do Francisco Rocha, até porque eu te conhecia, já vinha, né, acompanhando, eu falei assim, cara, que incrível, né? A Adri conseguiu uma pessoa que pegou ali a essência do trabalho dela num texto muito bonito, então parabéns, não conheço o Francisco Rocha, né? E aí eu vou pegar um trechinho desse que estava lá no texto de parede, né? Que acompanhou essa exposição, que foi belíssima, né? Que também tem uma outra coisa de virada nessa exposição que a gente vai falar.
Que aí daí a gente vai seguir, tá bom? Então, assim, abrindo aspas, tá? A gente sempre cita, né? Coisa de professor universitário, né? A gente cita tudo, né? Porque é merecido isso, né? Então, assim, abrindo aspas, citando Francisco Rocha, ele fala assim, ó, em seu ateliê, a artista cuida para suscitar no próprio objeto degradado a forma da precipitação do nada, que o laboratório do tempo produz sem alarde e o temor humano da morte oculta escandalosamente. A artista catadora, portanto, em seu processo criativo, intercepta e suspende a catástrofe. E aí, várias coisas aqui para a gente poder falar, que eu liguei isso, aí é um feedback que eu vou dar para você depois de muitos anos, tá? Né? Então, assim, ó, a gente pode entrar no seu processo de criação, e o foco é o processo de criação, e eu fiquei pensando por duas vias, que elas são complementares, tá? Uma é a sistêmica, que eu vou fazer a costura depois para você, né? Um feedback bonito, né? E aquela da via estética e historicista das práticas artísticas, com ressonâncias na arte povera italiana, né, do Germain Celan, né, que toma, né, as efemeridades das materialidades, né, usando materiais simples, naturais e, né, usando isso como matéria. E a outra, que eu fiquei pensando hoje, né, essa situação do à deriva, né, dos situacionistas também ali, né, Itália, né, que tem nessa relação com as arquiteturas, né, e essa coisa do à deriva, que é você andar pelos lugares, se relacionar com os lugares sem ter uma intencionalidade cartesiana, mas mais daquele lugar da sensação, que eles também vão chamar de, até anotei aqui, né, que é psicogeográfico, né? Eu vou, sinto os lugares, coleto as coisas, né, e vou trazendo. Então, esse seria uma abordagem mais estética, né, historicista. Então, assim, partindo de um determinado lugar, né, você se lança à deriva, sem rota, né? Então, você não foca tanto no trajeto, e eu acho que isso que é bonito, mas nas coisas que são encontradas no percurso, é no olhar atento, quase zen, é quase zen, né? Eu percebo que tem uma coisa quase zen ali nesse coisa, né? E aí, eu queria primeiro que você falasse para a gente, né, como é que é isso, esse encontro com o lugar e as coisas que lá estão. Eu achei gozado você falar zen, porque eu acho que tem, na verdade, uma perturbação constante. Então, eu caminho um pouco em busca desses lugares e dessas Sim. coisas. E é como se tivesse... eu tenho uma certeza absoluta quando é bom para usar. Com certeza. Quando eu estou na dúvida, esse talvez seja bom, quer dizer que não Sim. é. Quando é bom, a gente tem certeza, Sim. né? Então eu passo, faz anos que eu passo a vida prestando atenção no que dá para coletar, no que dá para encaixar no meu trabalho. E isso se alterou Sim. muito no decorrer dos Sim. anos, né? O que toca no momento, né? E eu acho que foi, de certa forma, limpando. Antes eles vinham carregados de muito significado. Sim. E hoje eles são mais... Não tem mais uma narrativa, uma coisa de uma história que pertencia àquele objeto tão importante, e sim o estado físico em que ele se encontra naquele momento, né? Sim. Quanto que se degradou, a ferrugem, as marcas, né? E isso é Isso interessante. que me faz escolher ou não. E eu pensei exatamente isso. Você fez essa manobra, né? No começo tinha essa coisa, né? Eu lembro muito, né? Que tinha coisa assim de roupas, né? Tinha coisa de roupas, sapatos, né? E aí, claro, esses objetos vêm carregados das suas próprias histórias, né? E aí era como quase que dar um lugar para isso tudo, né? E aí, aos poucos, é como se... Aí eu vou fazer uma costura sistêmica, me dá um parênteses aqui, né? Então, assim, tem uma frase do Helling que ele fala assim, para que o novo tenha qualquer chance, né? O que veio antes precisa estar em paz. Então, era quase como se você tivesse que recolher essas histórias todas, que você se conectava com elas,
e desse um lugar para tudo aquilo que foi excluído, abandonado, esquecido. Então, essa busca sua, né? E era insana, porque você coletava, montava aquelas coisas. E aí, assim, no momento que isso amadureceu, né? Você se reconciliou com essas histórias que são suas, que são do seu sistema, que são de todo mundo tá próximo, é assim, ok, agora eu sigo. E aí você segue com a força de todos eles e de todas as histórias que foram incluídos, né? Porque no sistema que é assim que a gente olha, né? Então, assim, muito da produção inicial de muitos artistas tem essa coisa de reconciliar com algo, com alguma história, com um ponto de dor ou um trauma, que às vezes nem é tão consciente, mas esse é um primeiro movimento, né? Feito isso, né? O novo vem com essa força do que foi concluído e incluído, né? E aí é bonito essa manobra que você fez, né? De agora sim eu olho para as materialidades, e aí de novo, Adriana, tem uma coisa muito bonita quando você fala, eu olho para a materialidade, e quando eu tenho certeza que é isso. Quando eu duvido, eu saio. Dentro do pensamento sistêmico, assim, você entra no campo daquela materialidade, e ela faz ressonância com aquilo que você quer dizer. Então, se faz ressonância, você tem certeza absoluta. Se não faz, aquele momento, descarta, deixa. Né? Então, assim, é uma intuição muito... que você foi lapidando, né? Essa intuição, né? E sim, eu posso ir. Então, eu posso ter, sei lá, 60 quilos de tecido e jogar de uma determinada altura, que na hora que ele cair, ele vai se comportar do jeito que for, da maneira que for. E isso vem dessa sabedoria, porque você já deu lugar para as coisas que foram como foram. Então, agora é um novo. Mas ainda nessa... Por isso que eu falo que tem uma coisa meio zen, sabe? De olhar para as coisas como elas são, tal como elas são. É nesse sentido que eu trago o zen, e isso também vem do sistema. Né? Eu olho para as coisas tal como elas são. Eu não vou julgar se é bom, se é ruim. É como elas são. E eu acolho e trabalho com elas, no diálogo com as materialidades. Isso é extremamente uma postura sistêmica, né? É neste lugar, né? Faz sentido. Que maravilha, que lindo você falar isso. A minha irmã ela escreve às vezes sobre práticas artísticas e uma vez ela escreveu sobre o meu trabalho que eu no começo costurava com linha vermelha. Lembro. E que depois eu passei a costurar com linha bege. E ela disse que era como se a ferida tivesse cicatrizado de alguma forma. Sim. Né? A gente tanto conectou. E aí é bacana, porque assim, muitas vezes eu falo assim, as pessoas falam, mas onde é que começa o processo de criação? Eu falei, cara, começa daí, daqueles assuntos, das cargas e afetos, amores, alegrias, que estão aí em volta de você. É o teu sistema pessoal. Depois tem o da família e depois o coletivo. Então, você vai passando, não tem como pular etapa. Você vai amadurecendo, mas é dali que dispara, né? E você vai... É como se fosse isso, né? Quase um curar de cicatriz. Não estou falando que é terapêutico, mas é de olhar para essas questões, dar um lugar e ressignificá-las. E aí você vai ganhando essa amplitude, né? E esse fôlego e essa musculatura, né? Essa inteligência, né? Para poder lidar com as materialidades na densidade que se faz necessário, né? E nessa liberdade, porque eu acho que assim, além da liberdade que você tem, Adri, você tem assim essa coragem, né? De ok, não estou preocupado se o material é lindão, porque ele é lindão do jeito que ele é, não é uma questão de uma estética do novo. É um outro lugar que eu estou passeando. E você cada vez mais assume, né, essa fragilidade da materialidade. Né? Então, aqui, essa questão do tempo também. E aí eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Né? Essa escolha dos materiais que são desgastados e não ir ali na 25 de março comprar os tecidos tudo novinho. Né? Tem um porquê. O que é isso? Vou comentar duas coisas. Uma que você falou da duração, né, do tempo. Eu acho interessante isso, que não vire uma coisa final que dá para deslocar, né? Ou um produto, ou uma coisa fixa, né? Então, a maioria dos meus trabalhos, eles caem Sim. se eu tirar da parede, Sim. né? Vira material de novo, então não tá fix... a maioria deles não estão fixados. E aí eu acho que tem uma questão. E a escolha do material, eu eu, 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 eu não queria dizer isso, mas eu acho que vem mesmo do encantamento, Sim. né? Desse, como se
apesar de eu ter dito que eu não quero mais me aproximar da história do que aquele objeto foi, mas ele traz uma carga também gráfica, Sim, né? sim. E que também é de tempo, mas não é uma história específica de narrativa, mas é um tempo, uma carga que o material Não novo tem, na loja não tem. não tem O, e não me o atrai. Rauschenberg vai falar que ele... Conhece aquela história da vassoura? Eu já contei um monte de vezes que eu adoro. Que ele vai fazer uma escultura de uma vassoura de vidro. Mas ele precisa de um molde, né? Aí ele fala assim, eu não quero uma vassoura burra que eu compro ali no mercadinho. Eu quero uma vassoura com uma densidade, com tempo, com a personalidade. Até que ele acha, né, a vassoura lá no 20 anos, estava largado, parece uma vassoura de bruxa. E é ela que virou de molde, né? Então é isso, né? Cara, eu vou lá para o que eu quero fazer, aquilo não me serve, né? Então, sim, tem uma É, plasticidade, né? Que é difícil, quase que impossível a gente simular, né? Como é que você vai simular? não dá para Simular, simular, né? não dá para simular. E alguns trabalhos no começo que eu até tentei tingir para parecer mais envelhecido, não tem como, né? E eu acho que é isso que é bonito também, de perceber que como se o tempo fosse um grande artista, né? E eu fosse recolhendo Sim. aí o que ele fez e Dá deixou. uma organizada, né? Que legal. Mas tem também uma questão forte disso de não poder comprar. Sim. Porque quer dizer que eu tenho que recolher naquele momento, eu não tenho escolha, porque na loja eu posso passar na frente da loja e falar amanhã eu volto e Tá. compro. Mas se eu estou recolhendo, eu não tenho como, porque ele não vai estar mais ali Sim, amanhã, e se eu achar outro parecido, não vai ser sim. aquele. Então, eu tenho que. Tem essa generosidade, a Georgia que falava disso, tem essa generosidade Gente, Geórgia é de. Geórgia Kyriacax, tá? Só para quem está acompanhando a live. É outra É, artistona. Sua generosidade. que a gente tem que ser generoso com o trabalho. E eu entendi a partir disso, não sei nem se era isso que ela queria dizer, mas que eu dedico meu tempo ao trabalho, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu estou indo para algum lugar ou para uma festa, mas agora eu vou ter que ir para a festa carregando um pedaço de Sim, madeira. Isso já aconteceu muitas que vezes. ótimo. Então tem. Então o recolher tem Sim. isso, né? De ter que ser feito na hora, Sim. senão você perde o É objeto. a janela de oportunidade que eu falo. É agora, porque você E é voltar, a isso, é caçamba foi agora. embora. E aí você Foi embora. perdeu o que aquilo te A despertou, chance. né? E aí você fica só naquela, putz, nostalgia, deixei lá o material, né? E não acho outro, porque não tem como fazer uma réplica, Fica um né? Não fica, negocinho. ai, deixei lá, Não né? dá, Eu fica um ignorei, negocinho. né? Então, de certa maneira, é isso também, É, né? Eu conecto, né? Eu ainda estou resgatando, né? Eu estou resgatando essas coisas que, né, vão contando histórias e que elas ressoam em mim algo, né? Então tudo certo, né? E se eu abandono é como se deixar um pedaço meu lá, né? Putz, não conecto. Eu me ignorei de novo. isso me dá essa sensação mesmo. E também no fazer, se fosse uma coisa que eu pudesse comprar, talvez eu tivesse até mais liberdade de Sim, arriscar. Mas como é a única, uma peça única, que eu não vou poder achar outra, tem ali também essa dinâmica no não fazer, fazer, né? que eu acho que deve ser diferente de quem compra É... material. Aí aqui você já respondeu, porque eu falei assim, olha, quais emoções disparam no momento de capturar os materiais abandonados e depois ressignificá-los? E aí, sistemicamente, né, é como dizer para cada um trapo abandonado, ferro enferrujado, sim, você também pertence. Você tem um lugar, eu vejo você. Isso é extremamente sistêmico. Sim, você tem um lugar, É você também mesmo. pertence e você tem um lugar, eu vejo você. Então, para cada um que você Ah, resgata, eu acho que é isso muito, meu não trabalho. é? Eu vejo você. Meu trabalho é muito E, isso. Eu acho que é muito isso. Essa coisa que está abandonada. Tanto que quando eu vou em ferro velho, em lugar que tem muito acúmulo, ou uma loja de antiguidades, não é esse o lugar do meu material. O lugar do meu material é o abandono sim, mesmo. Né? A rua, a calçada, lugares que pessoas não frequentam sim. mais.
Olha que interessante você Ali que trazer. tal. Adri, isso é super sistêmico. Quando você catar as coisinhas, você vai falar, eu vejo vocês. Você vai ver para onde você vai com isso. Eu vejo vocês. Porque é interessante na hora que você traz esse dado que eu não sabia, né? Se eu entrar num grande ferro velho, porque aí já está tudo lá acumulado, né? Assim, Tá tudo lá, muito é fácil. fácil, mas assim, meio que se perde, né? Mas na hora que você, né, tá andando na rua e o trapo tá lá, e assim, é quase assim, é aquele segundo que ele foi abandonado, no segundo seguinte a Adri tá lá. Né? Então, assim, cara, é um resgate, né? É bonito isso, né? Então, eu vejo você, né? E ao mesmo tempo, Adri, assim, o quanto que isso, e aí eu falo muito isso nos processos de mentoria, assim, o quanto que a gente tem que desenvolver uma musculatura emocional, sim, para entrar em contato com essas densidades desses assuntos que nos atravessam, né? Beber deles, mas também desconectar para poder produzir. Senão, a gente fica totalmente refém da densidade né, dos assuntos que estão lá e a gente paralisa, né? Porque alguns são muito densos, né? Então, essa é uma musculatura que a gente também desenvolve. Eu cada vez mais trago processo de criação. Cara, olha lá, gente, vamos desenvolver essa musculatura emocional, a sistêmica e a criativa, todo mundo junto, porque elas se complementam, né? E isso faz você ter fôlego, né? Para atravessar, né? Ver o que precisa, fazer o que precisa, mas de um lugar, como é que vamos pensar assim, de uma inteligência amadurecida, não ficar refém, né, se esquartejando no meio do processo, porque é muito difícil, muito complicado, não tem graça, né? A gente se acaba, né? Então, olha aqui. Aí eu continuei, né? Quando damos um lugar aos excluídos, esquecidos, abandonados, somos concluídos e podemos seguir com a força que vem de todos eles. E aí, abrindo aspa, de novo, citando o Francisco, a artista doa para dar a ver a alegria formal, insuspeitada na deformidade das coisas tocadas pelo dedo da morte. E eu não sei se é morte, eu não vejo, mas abandono sim. Abandono sim. Né? E aí faz total sentido com essa perspectiva de entendimento sistêmico do seu processo. Bom, aí você faz essa outra manobra, né? Saiu das histórias, não sei o que, bababá, e vai para obras tipo Velato, né? Que é tecido, corda, metal em construção do século XII. E eu não sei falar isso aqui, é Daidawa, é isso? Daidawa? Quer dizer o quê? Significa Ah, que duração. legal! Porque é exatamente isso, é o resultado da queda da obra, né, do Velato, de 10 metros de altura, sobre estrutura de metal enferrujado. E aí eu queria que você contasse pra gente como que foi essa manobra, que você está indo para outro lugar agora, né? Indo para outro lugar e não ao mesmo tempo, né? Porque no fim das contas, esses tecidos que eu usei, que foi 65 quilos, foram recolhidos também. O espaço em que eu fiz a instalação também era um espaço que ninguém mais via, porque ele estava fechado há 30 anos e as pessoas passavam na frente sem olhar Sim, mais. Então também é um resgate do mesmo sim. jeito, né? O que foi interessante desse é que primeiro eu fiz um trabalho e depois, para desmontar esse trabalho, eu ia ter que construir uma estrutura de 10 metros, ia ser muito complicado. Então, eu resolvi fazer um novo Sim, ai, que trabalho, legal. que foi essa queda, né? E aí, o que eu gosto muito é que não é fixado, que... Por isso que chama a duração também, Tá. né? Porque essa duração dessa queda, né? Que são fragmentos, são segundos. Mas ter feito uma escultura tão grande que não é fixada, e para levar ela para casa eu só fiz uma bola de tecidos e levei ela para o ateliê. Não teve, né? Não tem esse cuidado da obra de arte com mil. Sim. E aí é outra pergunta ótima, né? Porque, Seguro. por exemplo, né, quando você vai para esse tipo de materialidades, né, e aí você pensa. Porque assim, aí são exposições que são efêmeras, né? Você lida com a efemeridade dos materiais, você lida, né? E aí, como é que você transita nisso, por exemplo, numa situação de mercado? Né? Que essa é uma pergunta que, né, as pessoas às vezes, né, pô, mas não vai ter cuidado com a É uma materialidade? pergunta. Como é que vai ser isso? Não. Não é não ter cuidado, é que eu sei que se ela
se danificar mais. Para o meu trabalho é melhor. No começo eu ficava um pouco desesperada quando alguma coisa quebrava, mas agora eu entendi que quanto mais ela quebrar e se danificar, melhor é para o meu trabalho. Então não tenho esse problema. E o fato de ser efêmero, da exposição virar quase que um acontecimento, eu tenho visto como uma qualidade. O mercado, eu acho que ele tem que aparecer na minha cabeça em um segundo momento, é isso que eu estou entendendo. Que ele vai... os trabalhos que já estão prontos, que são vendáveis, eu posso levar para o mercado. Os que não são, tudo bem, tá tudo certo. E aí eu posso tentar fazer uma fotografia, fazer alguma coisa. Publicações também, né? Você podia fazer publicações, uma coisa bem legal, assim, você pensar na possibilidade de ter publicações. Eu comecei várias e parei. Requer um tempo, né? Que eu tenho questionado um pouco, o tempo que a gente passa fazendo documentação e o tempo que a gente passa fazendo de fato o trabalho. Isso tem me incomodado um pouco. Mas eu acho que solução para o mercado tem sempre, né? Dá pra eu pus uma vez uma teia de aranha numa caixinha de acrílico, né? E eu acho que soluções tem sempre. Mas tem que vir num segundo momento, imagino, né? Não, total. Que o mercado trabalhe com pra certeza. gente, não a gente Não, pro com mercado. certeza, com certeza. E aí eu fiquei pensando numa coisa interessante, que você falou no comecinho da live, que eu não sabia desse dado, e agora me faz assim, caiu um monte de ficha, que é que você teve uma passagem pelo teatro. Então, pensar também, né, dessa perspectiva de uma montagem, vamos usar a nomenclatura do teatro, tá? De uma cenografia, né, que vai ocupando os espaços e vai criando os climas, né? E aí, nesse sentido, eu comecei a entender mais, né? Me fez hoje cair, quando eu fui visitar aquele seu ateliê, que tinha caído o teto e que ficou as coisas, eu falei, cara, isso é perfeito. E eu entrava e falei assim, gente, isso aqui é cena de... É perfeito, uma locação aqui é perfeita essa locação, né? Então, pensar... eu queria que você falasse um pouco com a gente essa coisa do... Assim, você pensa espaço, assim, você vai montando... É como se fosse um cenário mesmo, né? Assim, você vai levando a gente, aí tem um prego, tem lá, e tem essa coisa, né, da experiência do teatro, né? Do espaço cenográfico, né? É isso mesmo? Acabei de pensar isso. Eu nunca tinha pensado no teatro muito, mas acho que você tem razão. E agora, pensando, muitos dos meus trabalhos no começo, eles eram de fato um cenário muito cenográfico. Eram instalações, né? lembra? Uma coisa que cobria... Fazia as 4 paredes. Fazia 4 paredes. E agora, o que eu tenho percebido é que são objetos separados, mas que eles precisam um do outro. O tempo inteiro eu estou pensando espaço. O meu olho, ele fica incomodado. Você tem alguma coisa 1 milímetro fora do lugar, que deveria estar um centímetro mais para a direita, para compor com os outros elementos da parede. Então, o espaço, ele é muito... ele é parte do trabalho. Eu não consigo não pensar o espaço, eu não consigo encaixar depois no espaço. Tanto que teve uma galerista que veio no meu ateliê e falou, acho que seu trabalho fica melhor no ateliê. Que ótimo. Do que na galeria. Porque, de fato, uma coisa está sendo construída ali com aquele espaço, com aquelas paredes. E foi interessante, né? Porque foi a mesma pergunta que eu te fiz. Lembra quando você foi para a vigília? Eu falei, nossa, isso aqui está perfeito. Como é que você vai levar tudo isso para a vigília? Eu falei, nem sei. Por mim, eu levava a casa inteira, com o teto caindo, mas não, vou dar um jeito. E deu, ficou linda a exposição. E perdeu. Né? Perde, mas perdeu. Né? Perdeu. Então, o que seria o ideal para mim seria conviver, passar um período na Virgílio ou no lugar expositivo para poder construir ali uma coisa que faz sentido com as paredes que estão ali, né? E aí isso é uma manobra que você está fazendo nessas residências, né? Que acabam virando exposições, né? Conta pra gente um pouco isso. Para mim, eu estava um pouco insatisfeita, tenho que dizer, com a ideia de que o meu objetivo final fosse participar de uma coleção de um grande museu, como se isso fosse o objetivo da minha vida.
ia muito contra as minhas convicções ou ideais. E a residência apareceu para mim como uma solução que me trouxe de novo bastante estímulo, porque a maioria das residências que eu fiz foram em cidades pequenas, onde eu estava interagindo com pessoas que não têm o menor costume com arte contemporânea, e eu estava trabalhando com material que eu encontrava ali. Então, o material delas, que falava delas, né? E aí foi sempre para mim, muito significativo. Agora eu começo a pensar que e aí vem o teatro de novo, que a minha personalidade tem uma influência grande também. Porque em todas essas residências, eu consigo chamar muitas pessoas para participar de um evento que por muitos anos elas nunca nem tinham ouvido falar. Mesmo que a residência estivesse ali por muitos anos, elas nunca iam frequentar esse espaço. E ativar espaços que não estavam sendo usados nesses vilarejos, nessas cidadezinhas. E, inclusive, agora escreveram um texto sobre o meu trabalho em que traz isso também como elemento. A minha personalidade e a tua presença, né? O fato de eu agregar pessoas, né? E aí agora eu estou mesmo me questionando como integrar isso no trabalho, porque também não quero que isso fique muito na minha cabeça, que você é falsa com as pessoas ou coisa assim. Mas eu acho que tem uma questão aí de performática, ou de algum jeito, algo que influencia no meu trabalho. Sim. Não só no fazer, mas no resultado também, nas decisões que eu vou tomando, como que eu vou mostrar isso. Sim. Um evento que eu gosto muito de lembrar, que eu fiz as pessoas caminharem por 1,5 km embaixo de chuva para ver algumas obras espalhadas pela cidade, e tinham velhos rindo e falando: ah, como eu estou feliz, pareço uma criança embaixo da foi chuva. Isso? Foi no Canadá, na residência Est Nord-Est. Recomendo super para todos os artistas. E numa cidadezinha bem pequenininha. E de novo, as pessoas não frequentavam esse espaço cultural e passaram a ir, mesmo depois que eu fui embora. Então, eu acho que tem uma coisa importante desse agregar pessoas. Sim. E aí é entender um pouco como que isso vai entrar de um jeito consciente no meu trabalho e não só casual. Sim, interessante isso, né? É bonito isso, porque ao mesmo tempo que você tem essa disponibilidade, né, para andar e se relacionar, né, e encontrar os objetos que têm ressonância com você, né, essa disponibilidade para o outro também, né, de ok, né, eu estou aqui, estou presente, né, e me relaciono com isso, né, de novo, né, me relaciono com isso. Ok, as histórias, não sei o que, blá, 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 mas esse olhar atento, né, e disponível, né, para isso. De repente é um velhinho que está na chuva, né, uma história que o outro contou, aquele local, né, e ir para esse local, né, menor, né. E aí tem outra coisa que eu acho interessante, sabe, o Adri, que você traz nos seus projetos. A gente vê muito hoje. E aí tem essa coisa, né? A gente sabe, né? Instagram, mídias, etc, etc. Tem assim, uma espetacularização, né? Do dia a dia, Cara, que assim, ok, eu sei que essas mídias existem, né? Que a gente pode usar e usar de um jeito bacana, inteligente, mas é muito essa coisa assim, é agora, é efêmera, já caiu, já deixou de ser novidade, já está velho, né? E aí você vem com uma proposta totalmente, vamos pensar assim, a gente podia pensar naquele movimento slow, né? Que o pessoal fala, slow food, não sei como chama. Cara, é um tempo mais lento mesmo, sabe? Deixa as coisas indo acontecer, né? E eu acho isso muito incrível, né? Muito incrível, assim, porque é assumir um outro tempo, né? O meu tempo, né? O tempo das coisas. As coisas vêm, vão ficar velhinhas, vão ficar, né? E tá tudo certo, né? E não fica esse desespero, né? Que nem você falou, para que eu vou correr e pensar no mercado? Não, eu vou fazer o meu trabalho, né? A galeria, mercado, eles vão vindo, né? Vão se aproximando de mim na medida que esse trabalho vai ganhando um corpo, né? Vai ganhando a densidade
E aí é isso, né? Não se render a essa coisa novidadeira, essa coisa né, frenética. Eu acho isso, daí que eu falo que é uma postura zen, sabe? Zen centrada mesmo, assim, é do meu centro, é deste meu lugar, né? É nesse sentido que eu falo que é zen, sabe? Mas quando eu escuto seus vídeos, vários das coisas que você discute, para como a gente se liberta dessas culpas, do lugar de vítima, Sim, tudo isso, e também do mercado, acredito sim, eu, é um exercício contínuo, sim, né? Agora aqui eu estou falando, soa tudo muito não é fácil, mas fácil, na verdade é um exercício não é fácil, contínuo, né? não é fácil. Toda vez vem uma pressãozinha, ai, tinha que ganhar mais dinheiro, ai, Sim, tinha... sim. Aí são as articulações, né, que Adri, assim, né? Então, pensar meios. Então, quando você falou, putz, né, tem que registrar e ao mesmo fazer. Mas, cara, se você não registrar, você não vai ter esses trabalhos. Que eles são efêmeros. Então, a ação documental, ela também pode vir a ser produtos, entendeu? Virar catálogos, virar publicações, coisas. Já que você escrever sobre o diário do que foi aquele negócio junto com as imagens. Isso é uma obra em livro, um livro de artista que comenta essa história da coisa que aconteceu lá fisicamente. Então, também são maneiras e camadas de entrar na produção, né, sem descaracterizar a produção, e ainda assim ela virar um produto, né, meio nesse lugar da performance, né? Como é que você fica, né? Eu fiz a performance, fui embora, nunca mais aconteceu. Né? Eu fiz toda uma instalação que é efêmera, caiu no chão, nunca mais aconteceu. Aí né, o quanto de tensão, né, você quer colocar nisso, do efêmero, quem viu, viu, e não, algo pode e não é desdobramento, é uma outra camada de entrada na produção. Acho que se você pensar neste lugar como uma outra entrada de camada na produção, isso fica mais leve e faz sentido. Não é só o registro para o registro, entendeu? Não é só o produto, só o produto. Não, é também um exercício, né, de você, numa outra mídia, que seria o livro de artista, sei lá, com escritos, né, retomando escritas e coisas, de também a obra poder acontecer. Né? Ia ser incrível ter uma enciclopédia de vários volumes de Adriana Fortunati, né? De retomando, né? Assim, né? Entrar, né? Os seus escritos, né? Uma coisa de, não sei, hashtag fica a dica. Você pensar com carinho, né? Pensar com carinho, né? Sobre isso. Quando trava, assim, cara, eu tava tendo ideia, de repente, blank, né? Não sei para onde que eu vou, o que que eu faço, gente? Travou o processo de criação. O que que você faz? Qual é a manobra? eu arrumo o ateliê. Nossa senhora, que Porque para trabalheira! mim. uh! Mas no meio do Ah, processo, porque como o meu trabalho é de. Eu tenho que recolher muita coisa antes de saber o que é que eu vou sim, fazer. Então chega um momento que eu nem sei mais o que eu sim, tenho. E aí, quando dá uma travada e eu quero trabalhar no ateliê, fazendo coisas que não é no computador, eu quero trabalhar com a mão, eu arrumo o ateliê e sempre sai alguma coisa, porque eu vou achando coisas que eu não lembrava mais, vou separando o que ainda está me fazendo sentido, e eles vão se juntando e vai me dando sim, corda. legal isso, né? Tenho essa super consciência. Toda vez que trava, eu começo a Começa a organizar. organizar, né? Dá um setup na zona. Outra coisa também, Também ir para a exposição, dar uma coçada na dá. mão, ver trabalho de Nossa, outras eu sou pessoas, né? fatal. Vou ver a exposição, volto assim. Né? A gente volta meio. É, Ai, meu Deus, o outro fez, eu não fiz, o é, outro fez. Ai, você sai é, assim, pilhado, né? É gostoso isso, né? Dá uma estimulada, né? várias soluções diferentes do que você teria pensado, né? Dá muito. É. Acho que são essas duas coisas que me ajudam a sair da trava. Sim. Outra pergunta que é assim, para um jovem artista, o que você diria para um jovem artista? Sempre faço essa pergunta. Ixi, já tá no fim? Essa Não, não, tá no depois dá fim? mais Já um tá no fim? tempinho. Vai lá. Para um jovem artista, o que você diria para um jovem artista? Acho que alguém falou isso já nos que eu ouvi de você, mas acho que é persistir mesmo. Porque vai vir um monte de dúvida, vai vir um monte de questionamento, essas
de se sentir obrigado a fazer outra coisa, a fazer de um jeito, a ganhar dinheiro, a fazer isso. E tem que persistir o tempo inteiro. E pode vir dúvidas mesmo bem mais tarde, né? Eu acho que para mim persistir e trabalhar, tem que trabalhar sim. no ateliê, Sim. né? E aí, mais outra pergunta que é assim, geralmente em música a gente pergunta para a pessoa assim, puxa, qual é a música que você gostaria de ter feito? Não é sua, mas você gostaria de ter feito. E agora eu estou inaugurando essa. Né? Das obras de artistas que você já andou vendo por aí, barará, você fala assim, cara, essa eu gostaria de ter sido feita, assim, eu estou totalmente admirada. Qual seria? Você fala, gente, sabe quando você Acho que olha? seria. É legal essa, né? Acho que seriam algumas do Nuno Ramos, algumas da Louise Bourgeois e algumas do Bispo do Uau! Rosário. Isso. Que eu fui já grudada no começo. Acho que você falou disso também em outra live, né? De estar grudada na referência. E fui me distanciando, né? Foi um período curto também. Sim. O Nuno Ramos tem uma coisa desse acúmulo de matéria, tem a relação com a casa derretida. Sim. Essas obras que me chamam a atenção mais. Acho que eu poderia. E da Louise? Mas E da Louise? da Louise, essas bonecas de pano que ela costura, que são meio terrorizantes, amarradas uma na outra, né? Com a boca aberta. Eu gosto dessas bonecas. Acho que também seria uma coisa que eu quase cheguei perto. Sim, sim. É interessante isso, né? O que essas obras disparam, né? Porque a gente vai como artista, né? A gente vai como público, né? A gente vai como pessoa, né? E a gente se relaciona com elas, né? De vários lugares, né? Desse lugar de pessoa, desse lugar de artista, né? E o quanto que determinadas obras nos atravessam, né? E aí teve uma exposição que foi do Munch, aqui no MASP, há muitos anos atrás, foi uma série de gravuras, né? E eu fui ver a exposição, eu lembro que eu saí do elevador do MASP, né? E quando eu olhei a gravura, eu não conseguia nem... Cara, eu não conseguia, assim, veio um negócio, sabe quando para, assim, na garganta? Eu voltei para o elevador, desci e fui andar na Paulista. Eu não consegui ver a exposição, gente. Juro por Deus, eu tive que voltar uns 2, 3 dias depois, porque foi um negócio que me pegou de um jeito, né? Outra foi da Paula Rego, quando esteve aqui em São Paulo, você deve ter visto, na estação... Não, foi na Pinacoteca, não na estação. Foi outra exposição também, assim, que eu entrei e falei assim, gente do céu, sabe assim, parece que quebrou as pernas, você não conseguia nem andar de tanta emoção com a coisa, né? Não só da fatura, mas da pessoa, dos temas, né? E aí aquilo te pega de um jeito, né? E aí a gente percebe o quanto que a gente, quando produz as nossas imagens, né, a gente pode também, né, atingir o outro da mesma maneira que nós somos atingidos. E aí é uma coisa muito... a gente esquece disso, né? Então a gente, de repente, está nesse lugar, né, receber esse pá, né? É incrível, né? E aí nos dá, pelo menos para mim, né, a esse alento que sim, né, eu vou insistir, eu vou continuar, porque eu sei que isso chega em alguém, como talvez esses outros trabalhos também chegam até a mim e me transformam, né? Eu acho que isso é uma coisa incrível que a arte faz, né? Seja qual for o suporte, a mídia, né? Essa é a esperança. Agora me veio na cabeça, porque quando você perguntou, acho que eu respondi mais como referências. Acho que um trabalho que eu queria muito ter feito é o trabalho do Henrique Oliveira. Ah, gente, maravilhoso, maravilhoso, lindão. Lindão do Henrique. Queria muito mesmo. Tem uma pegada, Adriana, de catar as coisas e montar, né? Bonito. Essa coisa gigantesca. Incrível, né? Beijo, gente querida. Maravilha. Tchau, Adri.
Tchau, 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 obrigada, Kátia. querida.